Olá, irmãos. Gostaria de começar essa nossa breve devocional saudando os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Hoje seria o dia que nós estaríamos na igreja reunidos para estudarmos a palavra de Deus, para termos o nosso momento de reunião de oração também, mas infelizmente ainda não podemos retornar para as nossas atividades. Então eu me comprometi a fazer essas devocionais. Elas podem ser usadas pelos irmãos, inclusive no momento familiar. É o ideal até. Recomendo aos irmãos que assim que receberem esse vídeo de devocional, que procure reunir a família, não é muito tempo, para que a gente possa ouvir essa reflexão e que a gente possa ser edificado pela palavra do nosso Deus. O texto que eu quero usar para a nossa devocional desse momento está em Colossenses, no capítulo 4, que diz: perseverai, a partir do verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu quero começar a nossa breve reflexão com uma frase muito interessante que diz que a oração, ela nos lembra que nós não estamos no controle da nossa vida e de nada, mas que pela oração nós podemos estar perto daquele que está no controle. Então, se nós pararmos para pensar bem, todas as vezes quando nós oramos, quando nós colocamos o nosso joelho no chão e quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, na verdade nós estamos nos colocando na presença daquele que de fato tem o poder para fazer tudo conforme a sua vontade. Todos nós sabemos que a oração ela não tem o poder de mudar os desígnios de Deus. Nós não oramos para dar ideias para Deus de como Ele deve governar o seu universo ou até mesmo a nossa vida. Nós oramos porque nós acreditamos e esperamos que através da oração, Deus então vai mudando o nosso coração para que sejamos capazes de reconhecer a sua excelência e a sua vontade soberana. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a questão da oração aqui nessa carta aos Colossenses, ele começa falando primeiramente sobre a intensidade da oração. E ele começa dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Essa palavra perseverar, ela significa muito mais do que insistir. Significa muito mais do que alguém que faz alguma coisa de uma maneira firme ou que seja relacionada com uma rotina. A perseverança, na verdade, ela está relacionada com uma prática de alguém que coloca como uma meta de vida seguir firme naquele propósito e naquele objetivo. É assim que nós devemos orar. Não quando nos sobra o tempo, ou quando nos convém, ou quando nós necessitamos de alguma coisa de Deus. Muito pelo contrário. A nossa oração deve ser perseverante, deve ser firme, deve ser uma oração, deve ser uma vida de oração que mais se assemelhe com um hábito do que com algo esporádico na nossa vida. E dentro da perseverança da oração, o apóstolo diz: vigiando com ações de graças. Há muitas pessoas que estão tristes por tudo que está acontecendo. Naturalmente todos nós nos sentimos, numa certa medida, preocupados e até mesmo entristecidos. Mas não nos esqueçamos, irmãos, que o povo de Deus, ele tem motivo para render graças a Deus em toda e qualquer situação. Tudo que está acontecendo acontece só porque Deus permitiu e porque Deus decretou e Deus determinou. Se Deus assim o fez, Ele o fez porque isso de alguma maneira vai cumprir o seu propósito soberano. No que diz respeito a nós,
nós devemos então render graças e louvores ao Senhor. No versículo 3, o apóstolo diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Os irmãos podem não acreditar, mas é muito difícil falar do Evangelho para as pessoas de um modo geral. É muito difícil termos as palavras certas para evangelizar as pessoas, anunciando todo o desígnio de Deus. O próprio apóstolo Paulo reconhece essa dificuldade e por isso ele pede que os irmãos, ao orarem, intercedessem por ele, para que o próprio Deus colocasse as suas palavras na sua boca e assim ele fosse um instrumento para anunciar os mistérios de Cristo. Eu sempre peço isso nas minhas orações, que Deus, mesmo na minha limitação e nas minhas dificuldades, que Ele me ajude a falar dos profundos mistérios de Cristo. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento, é falando exatamente sobre isso, sobre os mistérios de Cristo, sobre a mensagem do reino de Cristo, anunciando em alto e bom som para todos aqueles que desejarem ouvir que o Senhor Jesus, Ele tem um propósito para tudo e que dentro desse propósito o Senhor deseja que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Estava dizendo para alguém esses dias que se era o propósito do diabo impedir que as igrejas se reunissem para que o nome de Deus fosse anunciado, esse propósito deu muito errado. Porque se os irmãos olharem bem as redes sociais, nunca se viu tantas pregações e tantas mensagens alcançando tantas pessoas, ainda que de maneira virtual, como está acontecendo nos dias de hoje. E eu termino essa breve devocional lendo com os irmãos o verso 5 e o verso 6, que são recomendações do apóstolo para toda a igreja do Senhor. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Portanto, meus queridos irmãos, não sejamos instrumentos de disseminação do medo. Não vamos ser aquelas pessoas que compartilham coisas que na verdade trazem mais medo e desespero para as pessoas. Antes de fazermos isso, vamos pedir para o Senhor que Ele nos capacite para nos portarmos com sabedoria e, como diz o versículo 5, aproveitando todas as oportunidades para fazer o seu nome conhecido. E ele termina esse pequeno trecho dizendo que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como deveis responder a cada um. Lembre-se, nós não estamos aqui nesse mundo para difundir as nossas opiniões. Nós não estamos aqui para mostrar para as pessoas qual é a nossa visão do que está acontecendo. Nós somos apenas servos e instrumentos nas mãos do Deus Altíssimo, para que Ele mesmo faça o seu nome conhecido. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe toda a sua igreja espalhada por toda a face da terra, que ela se encontre firme e que ela seja achada pelo Senhor como fiel, especialmente nesse momento difícil. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração que eu gostaria de colocar para os irmãos. Gostaria de pedir que os irmãos orassem pela vida da Maíne. Hoje ela está completando mais um ano de vida. Se Deus quiser, mais tarde ela vai mandar uma mensagem agradecendo pelas felicitações. Vamos continuar orando pelo pastor Sebastião. A cirurgia dele seria ontem, mas infelizmente não foi possível fazer por causa da questão do coronavírus. Então essa cirurgia será reagendada, o que de uma certa maneira deixa um pouco mais difícil, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos continuar orando por ele, pela Elvia, pelo Odair, enfim, por toda a família do pastor Sebastião e do pastor propriamente. Pela Lavínia também, que é a nossa irmãzinha lá da 1ª de Goiânia.
passou por um procedimento cirúrgico ontem. Que Deus conceda graça, que ela se recupere, que ela se restabeleça, para nossa alegria e para a glória do Senhor. Vamos continuar orando também pela Dona Ide, irmã da nossa irmã Dona Nina, pelas pessoas que estão tratando o vírus do coronavírus também, que Deus conceda graça, agradecer por aqueles que estão recuperados e orar também uns pelos outros, pelos pedidos que estão em nosso boletim. E lembre-se, irmãos, o fato da igreja não poder se reunir não significa que ela não deva continuar cultuando a Deus agora de maneira familiar. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade, por tua graça e por tua misericórdia, especialmente por tua palavra que nos ensina, que nos instrui, a tua palavra que nos orienta, ó Pai. Nós queremos nesse momento de oração interceder e agradecer pela vida da Maine, por mais um ano de vida, Senhor, que ela completa, graças à tua bondade, à tua misericórdia. Que o Senhor continue guardando a vida dela no seu crescimento, não somente ela, Pai, mas todas as crianças da nossa igreja, do nosso convívio, que as nossas crianças sejam abençoadas pelo Senhor, ó Pai. Abençoa também a vida do pastor Sebastião no seu tratamento, na cirurgia que ele deverá fazer oportunamente, que a tua boa mão, Pai, o abençoe e o guarde, para que ele consiga, Senhor Deus, se recuperar dessa enfermidade, podendo voltar à sua rotina, trazendo muita alegria para a sua família e para todos nós. Continua, Senhor, abençoando a vida da Lavínia também, aquela criancinha tratando contra o câncer, que passou pela cirurgia no dia de ontem, abençoa, pela vida também da Dona Ide, pela vida de tantos outros, ó Pai, que estão passando por tratamentos, por dificuldades, especialmente aqueles que foram diretamente afetados pelo vírus do coronavírus. Cuida, Pai, dessas pessoas, cuida da nossa igreja, cuida das nossas famílias, cuida, Senhor Deus amado, do teu povo. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do Senhor. E muito obrigado, Pai, por tua palavra. Por tudo te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer 2 avisos para os irmãos. Eu sei que não são todos que têm, mas no próximo domingo, aqueles que puderem, nos acompanhem na transmissão que faremos. Eu ia dizer do culto, mas não é um culto, na verdade é só a parte da mensagem, que vai ser feita no domingo, às 6 horas da tarde. Eu só estou dizendo que não é um culto, porque o culto é só quando o povo de Deus se reúne de fato, para cantar, para orar juntos e para ser edificado pela palavra. Mas não deixa de ser uma reunião abençoada. Então no próximo domingo, às 6 horas da tarde, a gente vai fazer uma transmissão, e aqueles que quiserem podem instalar o aplicativo do Zoom, porque às 7h30 nós vamos conduzir um culto também, um encontro, melhor dizendo, com os irmãos de Mirassol e de outros lugares, através do aplicativo do Zoom. Quem desejar e puder participar, vai ser muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor nos conceda uma boa noite de descanso. Esse é o nosso pedido, é o nosso desejo e é a nossa oração. Até mais, fiquem com Deus. E se quiserem fazer seus pedidos de oração, podem colocar aí no grupo, que com toda alegria nós acrescentaremos. Um abraço, irmãos, até mais.